Boa noite. Como planejar hoje para uma aposentadoria de sucesso amanhã? 54% dos brasileiros não pensam na aposentadoria. Eu quero que vocês aqui nessa sala levantem a mão quem hoje já investe pensando na aposentadoria. Até que temos um bom quantitativo. R$ 25.000. É um bom valor para se aposentar? Hoje sim. Vamos continuar. Eu trago aqui a história de Bernardo. Bernardo é um jovem de 25 anos. Ele pretende se aposentar com as regras da aposentadoria de hoje. 65 anos. Bernardo é atleta, come bem, não tem vícios. Então vamos considerar que ele vai viver até os seus 100 anos. Ele conseguiu, com o corretor dele, uma taxa de investimento de 12% ao ano. Então, bom pra caramba, né? Só que ele chega para mim, a consultora dele, e fala assim: Sara, eu preciso saber se eu mesmo com essas condições eu vou conseguir aportar todos os meses um valor que seja razoável. Porque, querendo ou não, conseguir uma aposentadoria de 25 mil, será que eu vou ter capital para colocar todos os meses uma quantia ali? E a primeira coisa que Bernardo precisa saber é o seguinte: ele vai ter aqui, 35 anos para usufruir desses 25 mil. Ou seja, dos seus 65 anos até os seus 100 anos, quanto que Bernardo vai precisar acumular durante esse período para ele conseguir sacando todo mês essa quantia? Então, eu preciso ir para o cálculo do valor futuro. E eu encontro aqui aproximadamente 2.600.000. E agora eu pergunto para vocês o seguinte: tá, já que eu sei que eu preciso de 2.600.000 para serem acumulados, quanto que eu tenho que aportar por mês? É agora que vocês entram aí no grupo da turma e vão votar. Vocês já sabem as condições. Ele tem 25 anos, ele vai ter 40 anos para juntar esse dinheiro e numa taxa de 12% ao ano, que isso daí é aproximadamente 1% ao mês. Quanto que vocês acham que Bernardo vai ter que aportar todos os meses para conseguir ter um retorno? Tem aí os valores: 270, 550, mil e pouquinho, quase R$ 2.000. Agora é 200. Essa taxa de juros aí, 40 anos é a opção A. Vamos aí. Qual foi a votação? C. Mil e pouquinho. Maioria aí foi no mil e pouquinho. Vamos ver. R$ 266,44. Isso porque, senhores, aqui a gente está falando de tempo. E a gente está falando que Bernardo conseguiu uma boa taxa de juros. E se eu tenho que pensar naquilo que eles falaram? Mas 2.600.000 lá no futuro, ele vai se perder no tempo se eu não corrigir esse valor. Então, eu peguei uma coisinha fácil, qualquer um aí vai conseguir. Eu pego aquele valor do aporte de 266, divido pelo valor vigente do salário mínimo e encontro um indexador. Poderia ser o IGPM, poderia ser o IPCA, poderia ser a Selic. Eu pego esse valor, multiplico pelo valor do salário mínimo do ano seguinte, eu encontro aqui 284 e vou fazendo isso, corrigindo esse valor no tempo. Então, quando ele for se aposentar, já não vai ter mais 2.600.000. Ele já vai ter 2 milhões, 3 milhões e assim por diante, porque ele já foi corrigindo isso com o tempo. Só que e se nossos pais conhecessem de planejamento financeiro? Com 0 anos, você acabou de nascer e papai foi lá e começou a investir para você. Veja que seu pai, ele só ia desprender, sair do bolso dele R$ 12.000. O aporte desse pai seria de R$ 15,51. R$ 266 já é um valor muito interessante para todo mundo aqui, qualquer um aqui praticamente nessa sala conseguiria investir. Mas imagine R$ 15. A questão é que a maior parte dos brasileiros deixa para investir o quê? Quando já está com 40 anos. Aí ele precisa do quê? Dos mil e pouquinho, tá vendo? 1.532. Porque ele já não tem mais tanto tempo. Isso eu mantendo essa taxa de 12% ao ano, que não é fácil de conseguir quase 1% ao mês.
Quando eu pensar em 60 anos, ou seja, a pessoa falta 5 anos para se aposentar, para ela conseguir 25 mil reais, veja que ela tem que aportar até mais do que ela vai ter o quê? Que ganhar. Ou seja, ela, em dinheiro, ela tem que depositar praticamente 1.900.000. Ou seja, praticamente inviável esse valor. Então, eu trago aqui para os senhores o quê? A aposentadoria, ela não é o quê? Ela não é uma nova fase. Ela é uma continuidade da nossa vida. E para tudo tem que ter o quê? Uma estratégia e um planejamento. E se você começa desde o início a pensar nessa sua aposentadoria, você vai conseguir o quê? Desfrutar do que há de mais belo nessa fase, que é poder estar mais próximo dos netos, viajar, desfrutar daquilo que, como foi bem a apresentação dela, a nossa geração aqui até então ainda é mais focada no trabalho. Eu fico por aqui. Eu me chamo Sara, sou especialista em finanças e investimentos. No tempo.